Pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Larissa Lima, que é cantora, compositora e produtora. Ela fala sobre a situação dos artistas em meio à pandemia do coronavírus. Larissa, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Conta pra gente um pouquinho sobre a rotina, né? Especialmente em relação à paralisação de shows, eventos que você costumava participar. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Priscila. É uma alegria estar aqui. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado. De fato, a mudança foi gigante na rotina, tendo em vista que eu fazia uma média de 3 a 4 apresentações por semana, né? Eventos sociais e corporativos. E fora o tempo de ensaio, de preparação, né? De shows, inclusive. Então, isso mudou completamente. E, por consequência, a questão financeira, né? Impactou diretamente nessa questão, então também fez com que eu tivesse que me reinventar nas questões domésticas e tudo mais por conta dessa questão, porque, por exemplo, a maior parte das apresentações foram canceladas e cerca de 50%, não, menos, uns 30% foram adiadas para 2021. Então, foi um impacto gigantesco mesmo. Os artistas têm recebido aí algum tipo de ajuda nesse momento, né? Vocês têm algum tipo de auxílio, já que parte significativa da atividade foi alterada, né? Vocês foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar, né? É verdade, a gente está recebendo, sim, o auxílio emergencial do governo. A gente acabou de receber a última parcela, tem alguns artistas que demoraram um pouco para pedir e ainda não conseguiram receber o benefício, mas sim, eu consegui receber o benefício e fez toda a diferença nesse momento. Qual é a possibilidade aí de realização, né, de apresentações? Como tem sido aí a rotina de trabalho, né? Tem sido aí propício para criações? Como se reinventar, né, durante a pandemia? Foi extremamente necessário. Eu comecei no início, quando eu me dei conta, eu comecei a ler muito. Eu falei, bom, eu preciso me conectar com o meu corpo, eu preciso me reinventar, ok. Aí eu comecei a ler sobre a questão do meu corpo, que é o meu instrumento de trabalho, em relação ao meu ciclo menstrual. Porque a gente não fala quase de menstruação, né? É um tabu, mas tem que ser falado, porque afinal de contas é a nossa natureza. Sim. Com E eu certeza. percebi algo. Oi, pois não? Com certeza, não, com certeza, está certíssimo, né? Enfim. E aí eu comecei a lembrar de quando eu comecei a estudar canto, quando eu tinha 17 anos, que a minha voz sempre mudava quando estava para chegar a menstruação. E aí eu comecei a ler artigos científicos, comecei a ler teses e tudo mais, e eu criei um curso para mulheres, um curso de canto, né, que eu reuni diversas práticas de canto, tendo como base de estudos o ciclo menstrual. E aí, nesse curso, vão ter desde exercícios respiratórios, de pré-aquecimento, até como cantar uma canção, como estudar uma canção, práticas meditativas, tudo com base nessas oscilações que a voz tem durante o ciclo, as energias criativas da mulher, para que ela possa explorar o máximo do corpo dela, né, que é o instrumento enquanto canta. A gente sabe que nesse período aí não é fácil, né? As oscilações hormonais, emocionais e também agora, né, segundo o teu estudo, também da voz, né? Eu queria que você falasse desse período, além da utilização dessas mudanças naturais, mas também emocionais. Isso também ajuda, seja na criatividade ou em algum outro aspecto, tomada de decisões? Olha, quando você aceita, quando você entende que seu corpo é cíclico e que essas mudanças hormonais, elas mexem completamente nessa parte emocional, parte física e emocional, você começa a entender o melhor momento para você fazer certas atividades. Então, quando você está no período pré-menstrual, que as pessoas chamam de TPM, é um excelente período para você destruir qualquer coisa, para criar e para destruir qualquer coisa que não te serve para o próximo ciclo. Então, nesse momento de pandemia, quando você fala, não, isso aqui não serve para mim, o momento ideal para você fazer cortes é o momento da TPM. É por isso que a gente fica irritada, de certa maneira, porque a gente se vê na necessidade de mudar certas coisas e a gente acaba não mudando, às vezes por conta da pressão da sociedade, etc. E aí depois recomeça o ciclo, vem o sangramento, e aí a gente se volta para si, acabou o ciclo,
recomeça a energia forte, energia para fora. A mulher tem muita energia de planejamento. E aí depois vem a parte ovulatória, né? O período fértil, que é o momento que a mulher acaba realizando muito do que ela planejou na fase anterior. Então, quando você entende isso, você começa a entender as suas emoções. E isso fez toda a diferença para mim durante a pandemia. Entender tudo que isso acontece naturalmente no meu corpo e começar a colocar em prática. Larissa, muitos artistas, né, têm feito lives, artistas, enfim, atores, cantores, teatro. Adorei essa possibilidade de teatro online, né? Tem várias peças aqui de São Paulo, do Rio, online, né? E isso mudou. Essa possibilidade de fazer lives, assim, manteve esse contato com o público. E uma questão que eu acho importante para vocês é essa questão de se manter, né? Essas lives as pessoas podem fazer doações, algumas são pagas, né? Eu queria que você falasse um pouco das lives e como que elas entraram na vida de vocês a partir de agora. Sim, as lives é uma nova forma, né, de divulgar o trabalho. Logo no início mesmo, lá em abril, eu fiz algumas lives gratuitas no Instagram mesmo, né? E hoje em dia, para a gente poder fazer live com patrocínio, etc., normalmente a gente acaba fazendo pelo YouTube. Então, para isso, o artista tem que ter no mínimo 1.000 inscritos. Inclusive, aproveito para fazer o merchan, quem puder se inscrever no meu canal. Eu estou com 800 inscritos, então chegando em 1.000 eu consigo fazer a live e é um início de um momento de uma possibilidade de monetizar o trabalho através do YouTube. Então, é um momento que o artista começa a enxergar outras formas de monetizar o seu trabalho, né, através das redes sociais. Então, eu conheço muitos artistas que sempre se negaram muito às redes, né? Sempre trabalha a parte criativa, muito até espiritual da música e tudo mais, e sempre se deixaram distanciar das redes sociais, até com certo preconceito. E, de certa maneira, foram, não digo forçados, mas assim, meio que foi necessário se render às redes sociais nesse momento, porque não tem outra maneira, né, de trabalhar. Pois, vai lá, Priscila, vai lá. Larissa, normalmente, né, as pessoas que lidam ali com arte, seja na dramaturgia ou mesmo no canto, na música, são até mais sensíveis, né, emocionalmente, são pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada. Nesse momento em que, né, aquilo que vocês gostam de apresentar, é o dom que vocês têm, de uma certa maneira foi, né, cerceado ou diminuído, isso mexeu emocionalmente com você e com as pessoas que você convive? Então, eu vejo as pessoas que eu convivo, eu vejo que estão aproveitando esse momento para mexer com projetos que não tinham tempo, porque a demanda era muito grande de estar para fora, né? Então, eles estão se voltando para dentro. Então, eu estou percebendo muita gente criando muito, compondo muito, pintando muito. Então, eu vejo que os artistas estão, sim, aproveitando esse momento. Claro que tem um desespero que mexe, sim, com o emocional, essa questão de as contas, como vou pagar as contas do próximo mês? É muito complicado. Então, tem algumas iniciativas da prefeitura, enfim, tem algumas coisas acontecendo, mas ainda assim a gente percebe que tem um distanciamento, que não são todos os artistas que conseguem chegar, que tem caminhos, às vezes, não tão simples de serem percorridos. Então, mexe sim com a parte emocional, mas eu estou vendo mais algo positivo nesse sentido do que negativo, porque esse ócio criativo é necessário, é o mais necessário para o artista. Qual que é o legado positivo aí você já falou um pouco, né? O legado positivo da pandemia pode deixar para os artistas, né? Pode ser essa oportunidade de utilizar os meios digitais, né? Que mais que a gente tem de legado aí positivo? Sim, eu acredito muito que nesse momento as pessoas estão começando a olhar mais para as pessoas. Então, começando a ver o artista enxergar nesse momento, acho que no geral, não apenas para o artista, mas principalmente para o público em geral, que talvez não trabalhe com arte, mas para enxergar o próprio artista com outros olhos, porque quantas pessoas estão precisando da arte nesse momento para se alimentar, né? Alimentar a alma. Então, eu acredito muito nisso. O legado geral para a população, né, mundial.
em relação ao artista, que em muitos momentos o artista não é valorizado, né? Então eu acho que agora está tendo um singelo movimento nesse sentido. Então eu acho que isso acaba, obviamente, trazendo um benefício muito grande para o artista. Nesse momento, né, tanto a música, as artes, elas têm servido até como uma maneira terapêutica, né? Tanto, não só, né, para quem escuta, mas para quem faz aulas, né? A gente gravou alguns programas falando sobre isso. Tanto teatro quanto música trabalha ali de uma forma também para ajudar, para a pessoa não terapêutica, né? Uma forma terapêutica. Eu queria que você falasse disso. Você dá aulas também e conhece pessoas que dão aula ou que têm aula e que perceberam isso como uma maneira terapêutica? Então, eu nunca dei aula, porque desde que eu comecei a estudar canto, eu ouvi as pessoas falando: Larissa, toma cuidado para encontrar um professor que senão vai te estragar a voz. E eu sempre fiquei com isso introjetado, porque eu comecei a cantar muito cedo, eu tinha 12 anos. Só que, justamente por conta da pandemia, de todas essas pesquisas que eu venho fazendo, e esse ano eu estou completando 20 anos de carreira, eu resolvi criar esse projeto que chama Voz, Ventre, Voz, né? Que é a conexão da voz com o ventre, para que a mulher consiga justamente, de certa maneira, da maneira terapêutica, mas técnica também, explorar o máximo da sua voz, levando em consideração essas oscilações hormonais que afetam diretamente a voz. Então, que tem soprosidade, que a voz fica mais pesada, que fica mais difícil, tem, às vezes, dificuldades respiratórias, dependendo da fase, né? Então, assim, eu acredito muito que esse projeto vai ter uma procura muito grande, porque a entrega está sendo muito grande, e eu acredito muito que vai mexer com a vida das mulheres. E eu vejo, sim, muitas pessoas que trabalham com as artes de maneira terapêutica. Eu mesma comecei a pintar também, agora durante a pandemia, comecei a pintar, voltei a desenhar. Eu também estou explorando outras vias minhas, né, outra via artística em outras, né, transversal. De uma maneira transversal. Eu acredito muito nisso, a arte como terapia. Tá certo. Gostaria de agradecer a Larissa Lima, cantora e compositora, produtora, está falando aí para a gente sobre como está sendo a pandemia aí para os artistas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Excelente tarde para vocês. Obrigada para você também. Para nós.